Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está assistindo agora, pode ser de manhã, pode ser de tarde. Estamos aqui mais uma vez com o nosso canal, com o nosso programa Papo no Altar, entendesse? Está eu aqui, pastor Versalino Tomé, radialista, apresentador do programa Derrubando Muralhas, que vai todas as segundas-feiras ao ar e ao vivo, das 7 às 8 da manhã, pela Rádio 104.9 FM União, certo? E temos aqui também, presidente da missão Derrubando Muralhas, e temos aqui também conosco pastor Gilberto Tomé, presidente do Ministério Pentecostal da Paz em Imbituba, uma missão por Imbituba, também escritor do livro Superando o Sofrimento, né, que pode fazer as suas considerações. Obrigado por nos assistir. Estamos novamente com o nosso segundo Papo no Altar, esperamos a sua atenção e, mais importante, as suas dicas para nós, as suas perguntas, as suas curiosidades, aquilo que você tem dúvida, faça isso para a próxima, então, onde nós estivermos neste papo, a gente possa responder e alcançar ou cobrir a tua curiosidade. Fica com Deus, estaremos orando então e iniciando este papo. Vamos orar, meu irmão? Amém. Pai amado, nós aqui estamos para que o teu nome seja glorificado. Meu Deus. Sabemos que tu tens, Pai, poder da tua vontade ser feita. Tu sabes do interesse nosso, Senhor, que é apresentar o teu reino, Alabaste Onernai. Apresentar a tua vontade, Pai, e colocar-nos à disposição. O anjo do Senhor que acampa-se ao nosso redor, seja prazeroso estar conosco e a tua vontade. Pai, aqui está o pastor Tomé, que veio, Senhor, simplesmente andou 110 quilômetros, só de vinda para estarmos unidos nesse trabalho. Pai, que esse trabalho possa alcançar as almas e que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Pai. Amém. Maravilha de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo aí que está do outro lado, e é um orgulho muito grande para nós ter você conosco, isso aí é um prazer imenso, você não sabe o quanto você enche o meu coração, o coração do pastor Gilberto, por essa visualização. Deixa eu dizer, o seu comentário é importantíssimo para nós, sabia? A sua crítica construtiva ou mesmo destrutiva não vai alterar muita coisa, a maneira como você nos critica ou nos orienta. Você sabia que o seu comentário é uma orientação para nós? Cada vez que você manda um comentário para nós, você está nos ajudando. É verdade, você está nos instruindo. Sabia mesmo disso? Você faz parte da direção. Você, meu amigo, é um diretor. Você, meu irmão, você evangélico, você não evangélico, mesmo você que seja ateu, descrente, não acredita em Deus, não acredita na possibilidade da atuação sobrenatural de Deus na tua e na minha vida. O seu comentário é primordial. Eu ficaria muito feliz, ficaria muito alegre com o seu comentário. Deixa eu dizer mais uma coisa também para você. Se você quer um assunto interessante aqui, que a gente debata um assunto, não somos mestres, somos simples conhecedor da palavra de Deus, entendeu? E nós queremos trazer para você o melhor, para abrir o seu entendimento sobre as coisas de Deus, as coisas do céu. E gostaria que você fizesse pergunta, faça pergunta, não importa o teor da pergunta, a dificuldade ou a simplicidade da pergunta, se você tem muito conhecimento, pouco conhecimento, isso não vai alterar. Tá certo? O seu comentário. O que eu quero é que você nos ajude a fazer esse bate-papo, né? Esse bate-papo que nós estamos aqui, eu e o pastor Gilberto. Fazendo isso, ele falou, eu andei 110 quilômetros para vir aqui, para nós gravar isso aqui na igreja do nosso pastor. Pastor talentoso, pastor que tem um coração voltado para a obra de Deus. Tem o nosso querido irmão Josué, nosso diretor aqui, né? É uma maravilha de Deus. Esse menino é um talento só. Ele é professor, né? Ele é professor de geografia e outras matérias, graduado, e isso é uma alegria muito grande, não pelo conhecimento que ele tem, pela cultura dele, mas pelo desenvolvimento dele, pelo desejo de ver esse trabalho fluir, de ver esse trabalho crescer. O nosso intuito não é simplesmente mostrar o meu conhecimento, o conhecimento do pastor Tomé, do pastor Gilberto, o conhecimento do nosso querido Josué. Não. O nosso desejo é trazer para você um teor grande da palavra de Deus, né? E o nosso objetivo aqui, deixa eu dizer para você, é a salvação. Estou certo, pastor? Amém.
Hoje nós vamos, então, fazer um assunto, digamos que polêmico, porque nós sabemos que este reino pertence a Satanás, e isto fica uma dúvida entre os nossos, aqueles que nos ouvem ou nos acompanham, como uma obrigação, ou como este reino de Satanás. A Bíblia nos fala que nós precisamos nos esforçar para que o reino de Deus se encha. E o reino de Deus está nas mãos daquele que o aceita. E para aceitar tem que entender, tem que buscar saber o que é o reino de Deus e o que é o reino de Satanás. Lembram quando Jesus falou que, quando Jesus fez o milagre, então falaram para ele, os fariseus, que ele fazia esse trabalho por Beelzebu, ou seja, o príncipe de Satanás. E ele disse, se este reino se dividisse, não continuaria, não teria sucesso. Então, se o reino satânico se dividir, não ter sucesso, imagina o de Deus. Por isso nós precisamos deste assunto que o pastor Tomé vai esclarecer mais uma vez, e vamos entrar nesse assunto. E eu gostaria de deixar um versículo para nós, entrando neste assunto, para que você comece a meditar, e se quiser encontrar, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Pastor, maravilha de Deus, isso é verdade, né? O coração é o central, aí o centro da emoção. Aí você pode dizer, mas pastor, não é o cérebro? Não, olha só, o cérebro é a coordenação motora e psíquica de todo o corpo, mas o centro da emoção é o coração. É com o coração que você ama, é com o coração que você adora a Deus, é com o coração que você chora. Você sabia disso? Procure descobrir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está acompanhando a gente aí, né? É muito importante a sua descrição ali. Você se inscrever. Se você quiser se inscrever no nosso canal, daria uma alegria muito grande para nós, sabia? Você se inscrever ali, dar sua inscrição. E também nós estamos no Spotify, né? No YouTube Spotify, estamos no Deezer, no Google Podcast, tá certo? E o nosso canal aí no YouTube. Eu não vou te falar canalzinho. É um canal no YouTube, né? É bem verdade que essa é a nossa segunda edição, né? Estamos começando agora, né? Para nós é uma alegria muito, mas muito grande. Eu gostaria então que você seguisse a gente ali e fizesse a sua inscrição, certo? E é uma alegria muito grande. Esse assunto pode ser polêmico. Nós até passamos na primeira edição, pastor. A gente comentou sobre isso aí, sobre isso. Pequena pincelada. Isso, sobre que o quê? Olha só, parece polêmico, né? O inferno nós já temos. Nós somos condenados ao inferno. Só para nós dar o início aqui ao nosso bate-papo, depois o pastor também vai dar o seu comentário. Preste atenção de uma coisa. 2 seres foram expulsos do céu, certo? Um por rebelião e o outro por desobediência. Aquele por rebelião foi Satanás, Lúcifer. Foi expulso do céu porque se rebelou. E esse assunto depois nós vamos dar um esclarecimento. Hoje a gente só vai dar uma pincelada por cima. Depois a gente pode, né, pastor, trazer um esclarecimento melhor. Só para mim trazer a conclusão para você. Então, Satanás foi expulso do céu, certo? Ele foi expulso. Foi expulso, Deus não quis mais saber dele. E com ele Deus disse, ó, leva os teus anjos. Sabe? Aquelas pessoas que estavam com ele, leva com ele, leva contigo. Então, e ele levou a terça parte. Exatamente. E Deus, pastor, não ficou com medo de perder. Né? Então, Deus não tem. Não. Então ele levou a terça parte dos anjos do céu. Né? Tá vendo como isso faz? E outro ser que Deus expulsou, que Deus fez com muito amor, muito carinho, que nós vamos comentar sobre isso, pastor, foi o homem. Deus também expulsou o homem do paraíso. Expulsou. Até então tinha imagem e semelhança de Deus. Exato. A partir daí deixou. Isso, Deus expulsou ele, então 2 seres foram expulsos do céu. Para Satanás, Deus disse, não tem mais volta, estás condenado, e dali abriu um espaço para o Satanás no centro da terra, que ele deu... Porque ele quis enfrentar Deus, né? Perfeitamente, que nós vamos comentar sobre isso depois. Só estou dando uma pincelada para nós entrar no assunto. Então, o Satanás, Deus mandou ele para o inferno. E deu o nome de inferno, que não existia inferno. Não existia. Até Satanás não existia. Depois que Satanás foi expulso do céu,
né? Que Deus deu um espaço para ele ficar no centro da terra, que não é dele. Jesus já levou, depois que ressuscitou, levou a chave, né? E o outro, ele disse, ó, tu não tem mais chance e tal, fica aí, acabou. E o outro foi o homem, Deus expulsou, porém para o homem, é o que nós vamos comentar, né, pastor? Deus deu uma oportunidade. Olha que interessante, por isso que você deve se ater nesses assuntos. Deus deu uma oportunidade, né? Que se não me falha a memória, e não me falha mesmo, não me falha, eu vou fazer a leitura, pastor, desculpa eu depois a gente vai, está escrito em Gênesis 3:15, eu até tenho marcado aqui, né, 3:15, de Gênesis, se não é 3:15 de Gênesis, deixa eu recorrer aqui à palavra de Deus, que é bom a gente ter a Bíblia Sagrada como base, né? Eu tenho ela como base, né? Eu não sei qual. E ele disse, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, para nós entrar no assunto, então Deus expulsou o homem, né? E deu uma oportunidade para ele voltar. Então, desde aquela época, pastor, já existe uma guerra entre o diabo e entre o ser humano, né? Porque Deus não se preocupa em brigar com Satanás. Como tu mesmo disseste, ele tem todo o poder, não se preocupa em brigar com Satanás. O que alguém pode perguntar, e aguçar a curiosidade deste, onde surgiu o primeiro pecado? Foi com o homem ou foi com Satanás, Lúcifer? Sim. Interessante. É. O que você me diz disso? Olha, rapaz, eu acho que o primeiro pecado surgiu com Satanás. Estou certo? Então toca o sininho aí, né? Se eu estou certo, toca o sininho. Bom, nós temos a certeza de uma coisa, pastor. Eu acho que o nosso Deus, ele sempre vai nos deixar curioso. Por que curioso? Na verdade, o homem ele vive falando por quê. Mas Deus, quando toca em nós, ele quer que nós mudamos o nosso modo de agir. Ele quer que nós imaginamos para quê. Por exemplo, está tudo bem contigo, está tudo certinho, você está feliz da vida, adorando a Deus, de repente uma enfermidade em ti ou na tua família. Mas por que Deus? Não seria mais fácil você perguntar para que Deus? Porque se você vai perguntar por quê, Deus ele vai ter que ainda fazer todo talvez um histórico para que venha entender o porquê daquilo e então levar para quê. E se você for direto perguntando para quê, Deus diz, não, meu filho, eu quero que tu faça isso. E fica simples. Então, o porquê e para quê é algo que nós entramos nesse assunto. O céu é uma obrigação, ou seja, o inferno é uma obrigação, o céu é uma opção. Você tem que optar pelo céu para a sua salvação. Concorda, pastor? Com certeza. Deixa eu dizer, aproveitando aqui, tudo que Deus faz na vida do ser humano é como o pastor falou. Para quê? Para que isso? Tudo que acontece, segundo eu imagino... É que nós humanos temos o costume de saber por quê, porque nós queremos entender. Mas se você não procurar entender, você simplesmente obedecer, fica uma tarefa, você encurta a tarefa. E é que o pastor falou, faz sentido pelo seguinte, tudo que acontece na tua vida, na do pastor, é para a tua salvação. Isso é primordial. É primordial para a tua salvação. O nosso assunto hoje aqui é o seguinte, o inferno você já tem. O inferno você já tem, o inferno eu tenho, o inferno o pastor tem. Mas nós vamos se conformar com o inferno? Nós vamos nos conformar em morar no inferno? Mas a propaganda do inferno, pastor, ela é atraente. Ela é muito atraente. Porém, a propaganda do céu, ela desfigura. Parece que o céu parece que é uma coisa assim, ela desfigura. A propaganda do inferno, ela é linda. Você vê que é interessante? Só para concluir, só um segundinho que me veio na mente. O diabo é um artista. Ele pinta um quadro de uma maneira... Pode concluir. Quer ver? Completando isso aí, segundo a ciência, nós entendemos a nossa visão, ela funciona como um raio-x, por exemplo. Você foca em certa coisa, é como que uma... E ao bater nisso, vem-nos à mente, a imagem vai se formar. O que Satanás faz então? Ele forma uma imagem
daquilo que vai aguçar a tua curiosidade e te levar a pecar. Enquanto que Deus está no teu coração. Quando aquela imagem vem, em vez de ir direto para ti o entendimento, deixa Deus trabalhar o seu coração, ou seja, o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo. Então, se você vive para conseguir o céu, quando você vê algo, porque a sua vista vai lhe mostrar algo que não lhe importa, você já tira isso da mente. Sendo que, se não fizer luz e não vir o coração, você não peca. Não é o que a Bíblia diz? Então, quando você vê uma imagem que não lhe importa, o importante espiritualmente falar é você já repelir, já não aceitar. Então, começa a perder, o demônio começa a perder campo, porque você veja bem que Deus, Ele te colocou à disposição o céu. Só que quem mora no céu? O Senhor com os anjos. E quem mora no inferno? Satanás e seus seguidores. Qual é a diferença então? Nós lutamos pelo céu. Quando Jesus disse, quando foi perguntar para Jesus, nós deixamos tudo. Você deixa casa, você deixa emprego, você deixa... E segue a Jesus. O que nós ganhamos, Jesus? Jesus está aqui na terra 100 vezes mais. E depois a vida eterna. Então você vê que é importante nós pensarmos dessa maneira. O céu, ela é uma opção, uma escolha. E o inferno, uma obrigação. Porque foi assim que o homem conquistou. O inferno já está determinado, né? O inferno está determinado. É você... Porque assim, ó, deixa eu trazer aqui para você uma coisa. Até eu ia comentar alguma coisa que o pastor falou ali, fugiu da memória. O Gênesis 2:7, ele diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito um ser, uma alma vivente. Uma alma vivente depois dessa... Então, não vou entrar nessa questão que vai levar muito tempo. Uma alma vivente, depois Deus soprou a sua narina. Então, o homem foi feito para o cristão, para quem acredita na criação, né? Nós somos criacionistas, não evolucionistas. Deus criou o homem do pó da terra. E então, por isso que no corpo do homem existe tanta minério, né? Existe alumínio, existe e tantas outras, que ferro e manganês e outras coisas dessa natureza. Então, só para você entender, Deus criou o homem do pó da terra, né? E o homem era para viver no céu. Qual é o nosso objetivo com esse debate aqui, né? Que nós estamos aqui debatendo? É o seguinte: o inferno você já tem. E o pastor falou um negócio interessante que eu vou ler para você. Eu gosto muito. No programa do rádio que eu tenho, eu apresento pela Bíblia. Eu falo por dentro da Bíblia. E eu ler para você aqui uma coisa interessante. Olha aqui, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é Romanos 3:23. Entendeu? É aquilo que o pastor falou. O pastor falou, o inferno, como ele falou do pecado ali, é um negócio interessante, que ele disse que é um termômetro, não é verdade, pastor? Exato. A presença de Deus na pessoa faz com que ele identifique se aquilo é pecado ou não. Eu costumo dizer, pastor, depois o pastor vai ter as suas conclusões, que o Espírito Santo, ele é um termômetro que atua. Se eu estiver errado, depois o pastor me corrige. Que ele atua no corpo do ser humano. Se a pessoa tem o Espírito Santo, ele é um termômetro, ele vai dizer o que é pecado e o que não é. Ele vai pautar uma alimentação espiritual para a pessoa, que nem o pastor estava falando ali. A pessoa que tem o Espírito Santo na vida, ela tem uma visão. As coisas, como ele falou, as coisas não entram, né, direto no cérebro. O cérebro filtra. E ele vai saber, não é verdade? Se nós nos ater a isso aqui, aquele primeiro versículo que nós comentamos em Provérbios, que Deus, ele sonda o coração, está no coração, nós temos que sempre ver que a pessoa que é justa, ela busca a justiça. Nós comentamos aqui sobre Satanás, que se rebelou contra Deus. Por que ele se rebelou contra Deus? Ele não estava no para quê? Por quê? Mas, em seguida, ele queria tomar o reino de Deus. Mas, para isso, ele precisava de ajuda, e ele o teve. Ou seja, quando nós somos injustos,
nós driblamos a justiça. Nós começamos com a justiça e levamos outros a pensarem que nós queremos uma justiça. E, na verdade, nós somos injustos com aqueles, por isso se torna injusto, e consigo próprio. Satanás, ele cobiçou, ele invejou, começou por aí. O grande problema do ser humano, o nosso grande problema é esse, nós cobiçar o que é do próximo. Isso está no mandamento, quando você cobiça o que é do próximo. Então, se você, ao cobiçar algo, ou ao invejar algo, se você quiser prestar a justiça, o que você faz? Você tenta buscar naquilo, ver se aquilo é justo e é bom, e engrandece a Deus. A maneira que você vê isso aqui, em vez de você invejar, você então deseja e busca fazer justiça e se igualar. Nisso você não peca, mas o reino engrandece. Em vez de ter justiça, em vez de ter vontade em vez de imitar, para que o reino se engrandeça, por isso que há uma obrigação, que é por força que o reino de Deus vai se encher. Então, existe aqui uma diferença, quando nós entendemos assim, porque a salvação, ela é de graça. Bom, graça divina, não dado de mão beijada. Porque Jesus Cristo, ele pagou um preço na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso, porque a alma é o sangue. Nós vimos que o animal não tem alma para voltar para o céu, para ir para o céu, mesmo porque não veio de lá. Mas o homem tem uma alma. Esta alma começou lá com Adão. Então, se nós temos uma alma para retornar ao céu, quando Jesus disse, olha, eu vou ao céu e lá vos prepararei morada, né? E voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Isto Jesus, então, o que ele está fazendo? Nos querendo dar essa justiça, e para isso, aquilo que nós comentamos, o céu é uma obrigação. Tá, então eu sou obrigado a ir para o céu? Sim, você pecou, porque o pecado original está em nós. Agora, quando eu aceitei Jesus, eu fui batizado no Espírito, eu recebi o Espírito de Deus. E eu tendo o Espírito de Deus, eu agora vou lutar pelo reino de Deus. Então, é a mesma coisa você estar numa casa onde você não se sente bem, uma casa maltrapilha, uma casa com coisas que não lhe agradam. Você vai lutar para deixar essa casa bonita, ao seu ver, aos seus olhos. Não é verdade? Você vai fazer com que essa casa lhe seja aconchegante, porque você vai passar a maioria do seu tempo ali, na sua casa. É ali que você vai se alimentar, ali você vai se banhar, é ali que você vai ter o seu aconchego com a família. Então, o que você faz? Você vai fazer de toda maneira para a sua casa ficar de acordo com o seu querer. Por que não fazer isso com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? Pastor também. Exatamente. Eu estava, enquanto o pastor estava comentando ali, eu estava analisando. Você tem duas opções na vida. Duas opções. Quando você aceita Jesus, né, na sua vida, você tem duas opções. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você só vai para o céu. Vai ao Pai. Se não por ele, né? Então você tem duas opções. Pastor, então eu para ir para o céu eu tenho que pregar o evangelho, eu sou obrigado a ser pastor, eu tenho que ser dizimista, eu tenho que trabalhar na obra de Deus, eu tenho que evangelizar. Calma aí. Você, para ir para o céu, você tem que aceitar Jesus. Você tem duas opções. Você aceita Jesus para ir para o céu, mas aí você quer ser um crente normal de banco. Amém. Você quer ser um crente, simplesmente um crente, não tem problema. Aí, ser um justo. Exatamente, ser um justo, como o pastor falou. Mas, por outro lado, você se sentiu tanta alegria, tanta felicidade de se converter, como foi o meu caso, né, que eu posso contar uma outra oportunidade, pastor também, que eu desejei, olha só, levar essa mensagem a outras pessoas, fazer esse trabalho de mostrar para eles que o céu não é a única opção, que o inferno não é a única opção que o ser humano tem, entendeu? Ele tem a opção de ir para o céu, o inferno é uma obrigação, é lançado, a pessoa foi lançada para o inferno, porém o céu é uma opção, você tem uma escolha, que nem o pastor falou,
eu escolher o céu ou permanecer do jeito que está e ir para o inferno. Aí eles podem até dizer, alguém pode dizer, pastor, mas então se eu permanecer do jeito que eu sou, eu posso ir para o inferno? Veja só, cada coisa é uma coisa, né? Cada coisa é uma coisa. O nosso objetivo aqui, o que é? É falar para você o seguinte, como nós estamos comentando, né? E procurando fazer da melhor maneira possível, explicar da melhor maneira possível que o inferno nós fomos lançados no inferno, é uma obrigação, né? Ou seja, não é uma opção. O nosso semelhante no caso, né? Que seria o homem que foi criado por Deus. Isso, exatamente. O pastor está me ajudando. Então, o inferno, nós fomos condenados para o inferno. Porém, o céu é uma opção, que Deus abriu a porta. Então, como eu li lá em Romanos 3 e 23, que diz assim, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Sobre a glória de Deus, pastor, vamos fazer uma pergunta agora, pastor, botar ele numa saia justa. O que eles devem entender, o que o pastor explica para eles, né? Para quem está nos ouvindo aqui. Falando nisso, se inscreva aí no nosso canal, se inscreva aí, fortaleça esse canal, certo? Nós estamos aí pelo YouTube, o Spotify, estamos aí pelo Deezer, o Google Podcast, entendeu? Se inscreva no nosso canal e é muito importante você dar o seu comentário, certo? Deixar na descrição lá o seu comentário para nós, porque é importantíssimo o seu comentário. Nós precisamos do seu comentário, da sua crítica. Você é o nosso diretor. Sabe? Você que está dirigindo esse programa, você que nos ajuda a fazer esse programa. Não fugir, não, vou voltar lá. Eu falei aqui o seguinte, de repente você pensou, pastor vai esquecer daquilo que tinha comentado. Não, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ainda tem a segunda parte, estamos só começando essa discussão. E eu passei para o pastor o seguinte, o que eles entendem por glória de Deus? Olha, nós tínhamos então a glória de Deus, certo? Enquanto estava, e daí nós fomos expulsos, a nossa descendência, né, o ser humano, o descendente de Adão, foi expulso, porque eu não sou descendente de macaco, né, me desculpa, eu não sou descendente de macaco, eu não sou evolucionista, eu sou criacionista, né, então eu sou descendente de Adão. A minha descendência é o Adão. Então ali, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O que significa, para que eles entendam, destituído, nós perdemos a glória de Deus, nós perdemos o que então? Nossa identidade com Deus, a nossa visual era outro, a nossa aparência era outra. O que para eles entender a glória de Deus? Vê se... Sim, querido. A glória de Deus, vamos simplificar isso aqui, assim. Deus criou quem? Criou o homem. De quê? Do pó da terra. Hoje tem imitação, dizendo que faz seu clone, que com esperma cria outra pessoa, através de máquinas, mas, e a matéria-prima? O barro. Quem pode criar a natureza? Quem pode criar o barro, por exemplo? Matéria-prima, só Deus. Mas o que nós vamos entender? A glória de Deus como o pastor incumbiu. Se o homem, Deus criou o homem, ele pegou, fez um boneco, não foi assim? Pegou do pó da terra que ele tinha matéria-prima e fez um boneco. E esse boneco, então, tornou-se alguém. E o que Deus fez? Ele soprou na narina dele e ele teve alma vivente. Então nós vamos entender assim, o homem mesmo, o ser humano mesmo vivo, ele pode ser um ser inanimado. No sentido de que ele não tem alma vivente. Qual é o prazer dele? De machucar o próximo. Qual é o prazer dele? De irritar o próximo. Qual é o prazer dele? De ser absoluto e viver ele em primeiro lugar. Não seu cônjuge, não alguém que o acompanha. O que é a glória de Deus? O sentimento, a alegria, o regozijo. Mas veja aqui, Deus, ele é muito especial. Pastor Tomé, veja bem. Deus, ele criou o homem. Quem é que pode criar? Deus. O inimigo não cria, ninguém cria. Ninguém cria, o Criador, somente Deus. Criou o homem. E junto ele fez que houvesse toda espécie de animal. E o que aconteceu? O nosso primeiro homem, ele foi considerado por nós, e por você, tem que entender assim, o homem mais inteligente que existiu, porque ele deu nome a todos os animais.
Deus deu essa oportunidade para ele. Aí. Não sabemos por quanto tempo pode ser, que durou até 1000 anos isso. Então, o tempo, nesse caso, para Deus não importa, porque está fora do nosso tempo. Deus não tem segunda como segunda, não tem ano 2020 como ano 2020. Deus está fora desse tempo, porque Deus o comanda e Deus o criou. Mas o que eu quero dizer é que Deus criou o homem. E o homem, com todos esses animais que hoje nos alegra, que nos alimenta, que nos protege, viu que Adão não se satisfazia com isso, e simplesmente assistia os animais. Por quê? Porque Deus considera fornicação, Deus considera pecado, quando um homem se relaciona, falando intimamente, com animais. Então, Adão não tinha uma satisfação. O que Deus fez, então? Criou Eva. Daí Deus foi lá, pegou o barro, criou Eva. Não, Deus fez do próprio Adão, porque a criação foi o homem. Então, Deus foi lá, serrou a carne dele, tirou a costela e construiu. Quando Adão voltou a ser, ele disse, puxa, carne da minha carne, osso do meu osso, então está comigo. E isso seria para andar. O que fez então? A glória de Deus apareceu completando o homem. O que é a glória de Deus? Quando algo te completa. Por exemplo, se nós não temos Deus, nós não temos alegria, dizemos que tem uma lacuna, uma necessidade. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, isso nos enche. A nossa vida, ela passa a ser uma vida de, digamos assim, nós não valorizamos o nosso corpo, nós não valorizamos o que temos, nós não valorizamos o que nos assiste, nós valorizamos o que nos criou, os que nos cuida, o que nos protege. Você quer ver? Quando você está doente, por exemplo, está inapto para fazer algo, alguém lhe dá na mão, alguém até às vezes lhe dá comida, lhe segue, leva, isso é prazeroso. E você, depois que passa esta fase, você passa a admirar tal pessoa ou tais pessoas. Assim é a glória de Deus, quando ela te enche, quando você se completa, quando a amargura não lhe fere, quando alguém lhe criticar, não lhe fere, quando alguém lhe machucar, não lhe fere, quando alguém tirar algo importante de você, não lhe fere, porque você tem a glória de Deus, você tem algo que brilha em você. Como eu falei, Deus criou Adão, e então viu que ele não se satisfazia com os animais, porque os animais não são seres humanos. A ciência diz que é uma matéria, né, que não ocupa o mesmo espaço, mas o ser humano ele é uma matéria mais inteligente, enquanto que o animal é só matéria. Aqui é a diferença. Então, Deus criou outro ser humano e os dois, então, assim se entenderam. E a glória de Deus é um complemento, é aquela necessidade que vocês têm, aquele problema, aquela aflição. Quando você crê que existe o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ou Jesus Cristo, então você vai a alguém. É muito importante nós pensarmos assim, ó, simples, eu estou com o meu carro, furou um pneu. Se eu tenho o step, a chave de roda, é fácil, eu vou ali e troco, seja o lugar que for. Mas se acontece isso, você não tem um step, você não tem o socorro, que também usamos assim, você vai ficar aquém. Olha a coisa simples, mas se você estiver na sua mente que o socorro está ali, aconteceu furar, você fica tranquilo. Mas se você já viu que não tem e acontece esse problema, seria uma coisa simples, mas ficou tão difícil, tão distante, principalmente se é um lugar sem socorro. Assim é a glória de Deus. Contar que a presença de Deus vai sempre, sempre levar você a uma solução daquilo que para você é impossível. É isso, pastor? Eu quero dizer também, para ajudar nesse comentário ali que o pastor passou, né, a glória de Deus também, ela pode significar, se nós olharmos em Romanos 11 e 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Olha, também posso dizer o seguinte, né, concluindo ali, resumindo o que o pastor falou, para gente que tem pouco entendimento, a glória de Deus pode ser a virtude. Em Deus não existe pecado, em Deus não existe mentira, em Deus não existe traição. Isso é uma virtude de Deus. Deus é perfeito. E o homem era perfeito, né? Ali
no Éden. O homem era perfeito, né? E tanto é que o pastor falou que pro homem, o homem tem necessidade física. Então, se Deus não fizesse uma mulher, poderíamos pensar dessa maneira. O homem poderia talvez querer se satisfazer sexualmente, né? Isso é uma opinião, com um animal. Então, em tudo Deus pensa. Então, a virtude de Deus, o que é? A sabedoria, inteligência, virtude. Não tem maldade. Não tem maldade, né? O homem poderia até andar nu, que não tinha maldade. Então, eu resumindo aqui, pegando o que o pastor falou, eu trouxe para mim o seguinte: a glória de Deus é não pecar. Quando você tem a glória de Deus, você tem uma visão espiritual da coisa. Você tem uma visão espiritual da coisa, que é a glória de Deus. Quando o homem perde essa glória, o homem perde a noção do pecado. Então, para ele, pecar é normal, mentir, roubar, se prostituir, porque ele perdeu aquela glória de Deus. Aí, se ele voltar de novo, buscar a presença de Deus, é como o pastor falou, entra de volta o Espírito de Deus na vida dele, renova. O Espírito não sai, né? Se sair ele morre, né? Renova nele e ele passa a ter essa visão do reino que nós estamos falando. Que o nosso assunto, o que é? Você tem duas opções. O inferno está decretado e tem o céu. Então, como o pastor falou, nós perdemos a glória de Deus. Nós recebendo de novo a glória de Deus, por isso que é importante aceitar Jesus Cristo na vida. Então, volta de novo o quê? A glória de Deus na nossa vida, que no meu entendimento, né? No meu entendimento, é o quê? A virtude, a bondade, como o pastor falou. O amor pelo próximo, não peca, não rouba, né? Então, você recebe de volta a glória de Deus. E o nosso assunto, né, nesse debate é simplesmente que você tem duas opções. Na verdade, tem duas opções. Porque o inferno, pastor, já é dele. É decretado. Então, ele tem uma opção, exatamente. A opção de procurar o céu, e nosso desejo é esse. Comente, ele passa nos comentários, ele faça pergunta, né? É um desejo muito grande. Escuta, só você está... Por exemplo... Não, é que, só completando, aproveitando esse gancho, a Bíblia diz assim, a lei mata, o Espírito vivifica. Uhum. O que nós entendemos com isso? O que é a lei? A lei mostra o seu erro. Olha, Tomé, se tu fizer dessa maneira, pastor Tomé, estás pecando. Aí você olha, se exemplifica, eu não posso fazer assim porque a lei diz isso aqui. Quando Deus diz a Bíblia que toda virada do dia, Deus ia ali e falava com Adão. Cara a cara, normalmente, os dois nus, Adão e Eva. Por quê? Não existia lei. Quando ele foi instigado por Satanás, que na verdade era a serpente, que é sagaz, ele pecou, porque ele caiu no erro, caiu numa transgressão, foi aguçado acima a sua mente, e Deus tinha passado para ele. Era então um decreto. Olha, te alimenta-se, mas essa árvore aqui tu não... Satanás pegou e foi lá e trabalhou em cima daquilo ali. Qual que é a glória de Deus? É você aceitar. Se você aceitasse, se Adão aceitasse, bom, o meu superior disse que isso aqui não é para mim, então não é. É como você, quando está numa empresa, você tem que obedecer ao seu chefe. Você pode dar opinião, você pode opinar, mas ali tem uma regra. É dessa maneira, você tem que obedecer. Você pode ser até dispensado. O que aconteceu aqui? Quando Deus chegou para falar com Adão, ele se escondeu. Então, se a lei mata e o Espírito vivifica, ele estava sem o Espírito. O que ele tinha agora era o medo. E nós vamos entender assim, quando Adão se escondeu, Deus disse, o que foi, Adão? Ele disse, eu estou nu. Então, quando você peca, a Bíblia nos diz, Jesus disse, que João diz, né, filhinho, não pequeis, mas se pegar, tens um advogado a teu favor. Então, esse advogado, ele pagou um preço tão alto, sabendo que a carne falha e ela peca. Então, se a lei, ela mata o espírito e vivifica, quer dizer que você tem que aguçar dia e noite o seu espírito,
Por isso nós oramos, por isso nós jejuamos, por isso nós praticamos a justiça e, acima de tudo, vigiamos. Então, entenda dessa maneira. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, mas Ele é justiça. E os justos prevalecerão. Por isso, quando você quer a glória de Deus, a satisfação do Espírito, esteja com Ele e seja justo. É isso, pastor Tomé? Exatamente. Olha, agora, já aproveitando, sim, que o nosso assunto aqui, você sabe, né? Se você achou que está meio fora do tema, nos chame a atenção, tá certo? Então, nós vamos olhar aqui o Romanos 6:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Ora, a vida eterna é uma dádiva de Deus. Portanto, não é algo que possamos merecer, nem receber como um pagamento. A vida eterna é uma dádiva de Deus. E o que nós estamos falando aqui é o seguinte: o inferno está decretado, mas a vida eterna, o que é a vida eterna? Pastor, para que eu quero a vida eterna? O que eu vou fazer no céu? O que eu vou fazer no céu? No céu não tem o que fazer. A vida eterna. O que é a vida eterna? Mais ou menos, pastor, uma pincelada ali no que é a vida eterna. Porque o nosso assunto, o que é? O inferno você já está decretado. Mas aí você tem a opção do céu. O que é o céu? O céu é o azul. Negativo. Para aí, você está olhando para uma massa, nuvens e o ar denso que se transforma na cor azul. Nós estamos falando do reino de Deus e da vida eterna. Vou repetir, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que se diz: tudo que se faz, paga. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas, pastor, como é que eu vou entrar na vida eterna? Como é que eu vou entrar no céu? Por Cristo Jesus. A porta é Cristo. Ele disse: nosso Senhor. A verdade e a vida. Isso. Agora, pastor, traz para eles assim, mas né, o pastor tem sabedoria. O Cristo nosso Senhor. O que é a vida eterna e esse? Deixa o Cristo nosso Senhor, mas a vida eterna. Só uma pincelada aí para que, porque aguce o desejo. Para que ele, porque assim, deixa eu só ver se eu tiver certo, o pastor me corrige depois, se eu estiver errado. Sim. Olha só, a Eva foi atraída pela serpente, pelo o sabor da maçã, pelo gosto da maçã, pela visão da maçã, foi isso? Vida eterna não tem cheiro, vida eterna não tem gosto, vida eterna não tem sabor, pastor. Vê se eu estou mais ou menos na linha. Vida eterna não tem isso aí. Então como é que a pessoa, pastor, vai se sentir atraída pela vida eterna? Passa isso aí, dá uma pincelada nisso aí para a gente. Bom, o evangelista João nos diz que ninguém subiu ao céu senão quem de lá desceu, que no caso foi Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não foi nascido de mulher. Sim. Certo? Ele nasceu de mulher, mas sem uma conjunção carnal. Então, até eu entendo assim, se ele não precisou do esperma para se juntar ao óvulo, então, aquilo que nós saímos milhões, e dentre esses milhões, um é escolhido, Deus, então, ele não precisou nem de um nem de outro. Mas, para esclarecer para a humanidade e ver o fato, Deus, então, nasceu de mulher. Uma mulher virgem, sem ter, assim, Maria não coabitou com José. Então, o que que o pastor quer aqui, então, que nós entendemos? A vida eterna. Se nenhum ser humano desceu do céu, então, na verdade, nenhum ser humano sabe o que é a glória, sabe o que é o êxtase do céu. A vida eterna é algo assim, ó. Boa. A vida eterna é algo assim, ó. É algo que você sabe que vai conquistar e jamais vai perder. Por exemplo, você consegue um feito histórico na sua vida, você participa de um campeonato e você é campeão, certo? Isso entra para a história. Nunca vai ser apagado da sua vida. Gerações e gerações vão saber que você foi campeão. Sim, aquilo não vai ficar aparecendo o tempo todo. E veja bem, o importante, da próxima disputa você pode já não conquistar, mas você conquistou lá atrás.
E aquilo ali vai ficar marcado. O que é eternidade? É algo que nunca se apaga. Você saiba que o ser humano tem direito à eternidade, sim. Agora, preste atenção. Mesmo no céu, mesmo no inferno, a eternidade vai acontecer. Ou seja, você tem uma vida, você vai lutar pela salvação. O que é a salvação? Essa opção que nós estamos falando do céu. Se você conquista o céu, eternamente, ou sempre, sempre, não vai mais acabar. A Bíblia diz que o homem nasce uma vez e morre uma vez. Então, se nós temos uma vida, conquistar a salvação, a missão nossa de vir para a terra é conquistar a salvação. Entenda assim, depois que passa esse pouquinho de tempo, a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui, então passou esse tempo, nós conseguimos a salvação. Isso é para sempre. Não existe mais geração, vai ficar para sempre. Outros sim, não conseguimos a salvação. Tormento eterno, para sempre. Não existe outro exemplo. Então, o que é a vida eterna? É para sempre. Quando diz assim, não, você vai ter um seguro vitalício na sua vida. Toda a sua vida você vai ser seguro. A vida vai acabar. O seguro vai acabar, porque acabou a sua vida. Com a vida eterna, não acaba a vida. Então, aquilo que você conquistou é para sempre. E o que você conquistou? A salvação. Então, para sempre vai existir a vida eterna, que é a salvação, que é a sua vida. Ela nunca mais vai acabar. Diferente do ser humano. Você tem um vitalício, mas acabando a sua vida, acaba aquela segurança. Com a vida eterna, não. Você partiu dessa vida, porque Jesus disse, eu vou aos céus, já que só ele que desceu do céu, então ele pôde subir, e lá ele foi preparar a morada. Vem outra vez nos levar para ele mesmo, ou seja, junto com ele na eternidade, para sempre. Amém. Tá certo, é bem isso aí mesmo. E deixa eu dizer uma coisa, você está acompanhando aqui Papo no Altar, né, o nosso canal no YouTube, estamos no Spotify, no Deezer, e né, podcast, como você tem visto aí. Deixa a tua descrição, né? Deixa a tua descrição. Aqui, meu querido, cada um inscrever-se e dar o seu like, que é aquele positivo. Isso. Por quê? Porque quando você se inscreve, você vai ter sempre a continuidade, e sabendo quando será o próximo, ou com as suas dúvidas nos transmitir, nos mandar. Agora, nos demais, não precisa, você só nos segue, porque você vai estar no áudio, né? Mas no YouTube seria importante, mesmo porque você estaria evangelizando conosco, levando a palavra a outros que não conhecem, e faça isso, querido. Quando você se inscrever, leve o seu amigo, leve o seu irmão, leve o seu conhecido, se inscrever também, porque ele vai levar outro, e a outro, e assim o Evangelho cresce em nossas vidas. A vida eterna. Exatamente, aleluia. Bem assim, olha só. O pastor falou um negócio muito interessante. Quando você fazer a sua inscrição, né, já apresente ao outro. Você vai receber todas as notificações, vai receber os próximos programas, e tudo o que a gente passar aqui, você vai receber, né? É muito importante a inscrição, sabia? Muito importante. E dê o seu like aí, seu joinha. Isso significa o quê? Que você gostou. E se você gostou, amém. Se não gostou, a gente vai procurar agradar você. Vamos tentar. Diga-nos. Isso. Reclame. Isso. Traga a sua crítica, tá certo? Você está, né, conosco e nós estamos falando sobre o céu e o inferno. O inferno já é um negócio que foi decretado. É aquela história, você vai ver alguma coisa, tem interesse em alguma coisa, é impossível, você já sabe que tem um não, mas tente, e se vem o sim? Não é isso, pastor? Exatamente. Deixa eu dizer 10, deixa eu procurar outro versículo aqui que eu achei interessante. Qual que é, pastor? Eu estou achando que é o 10 e 8. Deixa Romanos? Deixa eu ver se é esse mesmo, deixa eu ver se eu estou certo ou estou errado. Depois de Atos, então... 10 e 8. Deixa eu ver se eu estou certo ou estou errado. Estamos aqui, deixa eu ver aqui. Mas da ajuda de ti, na tua boca, no teu coração, está a palavra de fé e pregamos. Não, era outra coisa que eu queria trazer para você, sobre ser servo do pecado, né? Eu tinha anotado alguma coisa. É que quem faz o pecado é servo do pecado. Ou seja, ele vai estar subjugado ao seu Senhor, que é o pai da mentira, que é Satanás. Então, todo o pecado, você se torna servo do pecado. Ele comanda a sua vida, né? E é importante sempre lembrar, isso que você está colocando, pastor, excelente. Você é servo do pecado, por isso o arrependimento. Quando você se arrepende, você foge
das mãos de Satanás, que é o pai da mentira. E ao se arrepender, Deus que conhece o seu coração, Ele lhe perdoa aquilo que João disse, quando Pedro perguntou para Jesus, Jesus, eu perdoo 7 vezes, porque era entre eles uma lei. E Jesus disse, não 7, mas 70 vezes 7, num dia. Num dia. Você já parou para calcular, para ver? Num dia. Olha só, voltando lá agora, pastor, ao salário do pecado, a gente está vendo aí o salário do pecado é a morte? Uma pandemia muito grande aí, um povo assustado. Verdade. Então, eu só quero dizer uma coisa para você. Todos os cuidados é necessário. O álcool gel, a máscara, o distanciamento, ainda é mais importante, o distanciamento é mais importante do que a máscara, para você ter uma noção. Mas tudo bem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tem gente que se isola, que fica no desespero. A morte é o veículo que vai botar fim à vida do ser humano. Certo? A morte. Não é para quem não tem Cristo, porque a própria palavra de Deus diz que Deus se alegra na morte do justo. Por que se alegra na morte do justo? Ora, ele se alegra na morte do justo, por quê? Porque ele está trazendo de volta o ser humano para o céu. Então ele fica feliz, ele não se perdeu. Então ele se alegra na morte do justo. Então o que eu quero deixar para você sobre isso aqui, depois o pastor também vai comentar alguma coisa sobre a morte. A morte, ela vai procurar onde você estiver, aonde eu estiver, aonde nós estivermos, né? Onde nós estivermos, a morte vai nos procurar. Isso aí é evidente. Ah, pastor, mas então eu não devo me cuidar? Claro que devo. Então eu posso andar de qualquer jeito que a morte vai me achar em qualquer lugar. Veja só, os cuidados são necessários. Agora, você não pode priorizar. Eu não vou sair de casa, porque se eu não sair de casa e eu não for contaminado pelo Covid, eu não vou morrer. O pai do José de Camargo, o Luciano, o seu Francisco, com 69 anos, faleceu hoje. E não foi de Covid. Faleceu. E não foi de Covid. Fernando Vanucci também faleceu. E não foi de Covid. Né? Então, assim, é um fato que não adianta entrar em desespero. É o que o pastor falou. Tenha esperança. Tenha esperança da vida eterna. Tenha esperança. Coloque no teu coração. Eu vou conquistar a vida eterna por Cristo Jesus. A partir de hoje, pastor, eu vou fugir das opções do inferno. Eu vou me agarrar nas opções de Jesus Cristo. Eu vou me agarrar nas opções do céu. Porque, como o pastor falou, a vida eterna é um gozo, não é verdade? É uma alegria, um prazer. Então, alguém pode dizer assim, pois não. É que quando perguntaram para Jesus, nós deixamos tudo, nós já referimos a isso. O que nós conquistamos, o que nós ganhamos? Aqui na terra, 100 vezes mais. Depois da vida eterna, 100 vezes mais. Veja só, se você é triste, você vai deixar de ser triste, vai ser alegre. Se você tem o prazer de servir alguém, você vai servir muito mais. Veja que vantagem que Deus nos dá, depois da vida eterna. Entendeu? É assim, outra coisa também que interessante, que as pessoas podem até comentar, e no programa de rádio lá eu ainda falo sobre isso. Sobre a vida eterna, que atração tem, né? O que vai me atrair a vida eterna? Que atração? Eu não sinto atração pela vida eterna. Porém, o inferno, o pastor já vai concluir, porém o inferno tem muitas atrações. Sabe o que é? A diferença aqui, que eu imagino, é assim, aonde que está o seu prazer? Na carne. Quando você morre, o que se acaba? A carne. Então, tudo aquilo que você vê como prazer para a carne, se acaba com a morte. O que vem? O Espírito. No que o Espírito se alegra? A Bíblia diz que lá nós só vamos louvar o Senhor. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Então, ao morrer, tudo aquilo que você imagina que é prazer, acaba. Onde é que está o seu prazer? No espírito, que é o que continua. A vida eterna vai ser em espírito. Então, você vai adorar em espírito e verdade. A sua adoração é de Deus, está no espírito. Aquilo que você imagina que o céu precisava ter, o inferno tem, que é a carne. Então, aquilo lá vai ser desgraça, dor, sofrimento. E para sempre.
Lá você não vai se alegrar com a carne, mas você vai sofrer, porque foi o que você plantou. Você planta um pé de ameixa. Vai colher limão. Vai colher ameixa. Agora, interessante, aquela semente que você plantou, ela tem que apodrecer. Tem que morrer. Ela tem que morrer. E dela vem várias e várias. Por exemplo, um grão de feijão. Você planta e vem uma vagem com... Bastante. Um só morreu, para que todos aqueles tivessem... Interessante. Como fica bonito. É verdade. Assim é a nossa vida. Morre a carne. Tudo que você imagina de prazer, ficou ali. O Espírito de Deus volta para com Deus. Então, daí, o prazer é o Espírito. Então, o que é a vida eterna? O prazer da vida eterna é estar com Deus, porque a adoração é total. Essa é a diferença. Uma instituição. O inferno, aparentemente, parece uma instituição, sabia? Pública. Um exemplo. As pessoas pensam, o inferno não funciona. O inferno funciona. Outros dizem assim, o céu parece uma instituição pública, não funciona. O céu funciona. O céu funciona. E qual é o nosso intuito aqui? É mostrar o inferno e mostrar o céu. A gente não vai conseguir fazer isso para você, certo? Não vai conseguir. Isso é comum as pessoas saberem que vão para o inferno e que tem a opção de ir para o céu. Isso é comum. Qualquer leigo entenderia isso. Poxa, eu tenho duas opções. Uma, eu sei que eu vou para o inferno, e a outra, a opção do céu. Só que, veja só, existem pessoas que pensam que o céu é para todos. Realmente, o céu é para todos. Mas, porém, tem que ir para o céu. E como é que eu vou para o céu? Conclui, pastor. Como é que eu vou para o céu? Para ir para o inferno eu sei, e você sabe, é só continuar pecando. Pronto, estamos condenados a ir para o inferno. Mas para ir para o céu, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Ou seja, enquanto nós vivermos neste corpo, que é o invólucro carne, nós somos pecadores. E daí então o inferno nos atrai. Ou seja, este mundo jaz no maligno. Toda consequência do pecado enfeita, faz um carnaval, enfeita essa terra. E a carne, enquanto estiver neste mundo, porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, quando eu morrer, o mundo não será visto por mim. Então a minha carne, ao esvanecer, acaba em mim. O mundo, o pecado, porque todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. O que acontece? Vem a glória de Deus de que maneira? Porque o meu corpo, ele vai ter um acerto com Deus, e daí então, se eu for encontrado justo, eu vou para o céu, e aí vai aparecer a glória de Deus em mim. Se eu não conseguir o céu, porque eu não fui justo, não consegui a justiça, eu vou para o inferno. E aí permanece a perdição eterna em vez do gozo eterno. É isso, pastor? É isso aí. Então, como você entendeu, as coisas são muito comuns e simples de entender, muito simples de entender. O inferno e o céu são duas instituições, porém não são instituições falidas. Eles funcionam. O inferno está em ativa 24 horas e o céu está em ativa 24 horas. São duas forças. Uma se opõe à outra. O inferno se opõe ao céu e o céu se opõe ao inferno. E você está no meio do tiroteio. Você é o alvo pelo qual o céu e o inferno brigam. Você, eu. Nós somos a matéria-prima do céu e do inferno. Você está entendendo? É bem verdade que a força de Deus é incomparável. Deus não se mede força, porque Deus é todo poderoso no céu e na terra, enquanto que Satanás tem poder, porém ele não tem todo o poder. Você há de concordar comigo que no episódio de Jó, que foi uma história épica, né? Um episódio muito, foi uma coisa evidente, Jó era muito rico e não foi por causa da riqueza dele, talvez sim, mas vamos deixar isso de lado, depois a gente comenta. O diabo, invejoso, que é o que ele faz, tentou destruir a vida de Jó, porque Jó era o quê? Um adorador de Deus, com tudo que tinha, com todas as suas riquezas, com toda a sua família. E isso criou uma inveja em Satanás, você entendeu?
E o que aconteceu? Ele tentou contra a vida de Jó. E o que Deus disse? E outra coisa também que você vai aprender conosco, que o diabo vive de redor, vive passeando pela terra. Você vai aprender isso aí também conosco. Calma que nós vamos chegar lá. O que o diabo foi? O diabo foi lá pedir permissão para Deus para atacar a vida de Jó. Você está entendendo a minha conclusão, onde eu quero chegar? Deus tem todo o poder no céu e na terra. Mesmo que você seja, meu amigo, o pior pecador da face da terra. O diabo tem que ter permissão de Deus para trabalhar na sua vida. Se você se afastar de Deus, ele tem acesso. Mas se você se aproximar de Deus, não. Então vamos concluir com o seguinte: o céu é para todos e o inferno também. Porém, o inferno já foi decretado para onde nós vamos. E o céu é uma opção, ok? Então, creia em Deus. Creia em Deus. E não esqueça de colocar os seus comentários. Pois não, pastor? Amém? João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós ficar nesse debate, nós vamos até a vida, não vamos ter uma conclusão. Então, fique ligado que você vai aprender muita coisa, né? Sobre vida eterna, sobre o pecado, sobre o nosso Senhor, o que é o nosso Senhor, virtude de Deus, o salário, o que é o seguro, um plano de saúde de Deus, né? A morte e coisas dessa natureza que você às vezes tem dúvida e que vai descobrir, tá certo? Quero agradecer a sua participação, fique conosco. Faça a sua inscrição, leve as pessoas, mostre a importância desse canal, né? Estamos começando agora a nossa segunda edição, né? Mas é um trabalho muito bonito, nós temos pessoas por trás desse trabalho interessadas em levar a verdade, né? Eu e o pastor também. Então, fique conosco, trabalhe conosco, tá bom? Que Deus abençoe. Amém. Ore, jejue, consagre-se, para que Deus alcance vidas importantes, para que o seu reino se encha. Que Deus abençoe cada um. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento tão especial. Teu filho Tomé veio de uma distância tão grande para junto conversarmos sobre a grandeza do teu reino. Close to pay Agora, ó Deus, leve-nos a salvo para os nossos lares, para os nossos compromissos, mediante o teu querer. E em tudo, Senhor, seja glorificado o teu reino. Guarde esse que nos ouve, esses ouvintes, Senhor, que nos acompanham, que eles tenham um esclarecimento lindo de Deus, que a sua vida, Senhor, seja agora, Senhor, revestida do teu santo poder. Pai, encha-nos da tua glória, que é tão importante, e guarde-nos pelo teu Santo Espírito, para que prossigamos esta caminhada e possamos chegar aos céus prometido. Em nome de Jesus. Amém. Amém.